família Montserrat. Que bom que estamos juntos. Neste tempo, onde as conexões pessoais estão restritas, experimentamos o poder do amor de Deus, que ultrapassa limites estruturais e nos alcança em nossos lares ou onde estivermos. Mais do que nunca é tempo de esperarmos juntos e provarmos da força da cruz, que um dia nos uniu e nos edifica como sua família. Chamada para amar a Deus, amar pessoas e proclamar Jesus para a glória de Deus. Uma família para ser, viver e servir para a glória de Deus. Estrela da manhã, ao Rei dos Reis, Senhor, a Ele o louvor. Aquele que morreu, mas sobre a morte triunfou, a Ele o louvor. Jesus, Tu és o Rei, reina em nossos corações. Teu é o reino e o poder, para sempre, amém. Tua igreja canta a Ti, ergue a voz pra declarar, um só povo a proclamar, cantando bem alto, bem alto. Rei, Tu és o Rei. Rei, Tu és o Rei. A estrela da manhã, ao Rei dos Reis, Senhor, a Ele louvor.
Olá, igreja, olá, amigos que se conectam conosco hoje, mais uma reflexão da nossa campanha Café. Muito bem-vindo a esse mês maravilhoso, hoje 6 de setembro, já com a expectativa da primavera que em breve, 15 dias, deve chegar. Eu sou o Tércio, casado há 23 anos com a Martinha, juntos somos pais da Laila e Radassa. Temos aí dia e noite orado incessantemente, buscando em Deus e na sua palavra conselhos para enfrentar os desafios desse tempo, né? Sem dúvida, um ano muito diferente, desafiador, cheio de ingredientes inesperados para todas as nossas famílias, para o Brasil, para o mundo, né? Seguimos orando, então, uns pelos outros, todo esse desafio de perda, desemprego, isolamento social, pedindo que o Senhor nos capacite a enfrentar todas essas coisas, nos adaptando, nos organizando da melhor forma para podermos enfrentar essa fase, mas sem desistir, né? Como diz o nosso querido Shane. Hoje vamos começar uma jornada preciosa falando de família, consagração e família. Gostaria de começar com uma história real. Em 1914, não muito tempo após o naufrágio do Titanic, em janeiro daquele ano, na costa da Virgínia, numa espessa neblina, um navio mercante chamado Nantucket chocou-se, né, contra o navio a vapor Monroe, que acabou naufragando. Naquele acidente, 41 marinheiros perderam a vida nas águas geladas do inverno no Atlântico, né? Uma tragédia chocante, terrível. Embora Osmin Barry, o capitão do navio Nantucket, fosse quem estivesse enfrentando as acusações de responsabilidade, ao longo do processo o capitão Edward Johnson foi interrogado na tribuna por mais de 5 horas. Impressionante! As palavras daquele homem durante o interrogatório permitiu que averiguasse como foi, né? E o New York Times trouxe essa informação, que aquele capitão Johnson navegou o seu navio com uma bússola que possuía um desvio de até 2 graus em relação a uma bússola padrão. Observe bem isso, apenas 2 graus. Ele dizia que o instrumento, aquela bússola, mesmo que com aquele desvio, era suficientemente preciso para conduzir o navio e que já era acostumado e que os comandantes de navio mercantes utilizavam aquelas bússolas daquela forma mesmo. A sua bússola nunca havia sido ajustada durante o ano que ele comandara o seu navio Monroe. Essa história tem um fim bem dramático, porque a bússola defeituosa, que parecia adequada à navegação, acabou provando o contrário. Essa constatação, em parte, explica a desoladora imagem registrada pelo Times. Mais tarde, os 2 comandantes se encontraram, apertaram as mãos e choraram um no ombro do outro. A memória eram os 41 marinheiros que haviam morrido. Vale a gente pensar sobre o pranto desses 2 robustos marujos, porque ele é para nós um comovente alerta das trágicas consequências de decisões e orientações equivocadas. Essa ilustração revela o propósito da nossa campanha Consagração e Família. Tem tudo a ver. Infelizmente, o cenário de muitas famílias pode ser muito parecido com a desse comandante. Muitos de nós, sinceramente errados ou deliberadamente independentes, têm tentado comandar a família, né? Com uma bússola desviada em apenas 2 graus. Apenas 2 graus. Muitos casais hoje, pais, famílias, estão chorando e lamentando a perda dos seus filhos, casamentos e a destruição de lindos sonhos. Filhos estão pagando alto preço na nossa sociedade hoje pelo egoísmo dos pais. Nosso egoísmo. Parece mesmo que não sabemos mais como construir um lar, como construir uma família saudável, pois temos perdido as referências dos fundamentos de uma casa, como construir de maneira inabalável, e assim temos tentado construir paredes sobre areia, esperando que elas se mantenham em pé, usando um guia comprado na esquina. Vai desabar, é claro que vai desabar. E esse drama precisa ser percebido por nós. Compreenda, há uma verdade nessa história. Decisões e orientações equivocadas geram tragédias enormes. Todos nós só conseguiremos conduzir nossas famílias para viver realmente o plano de Deus,
O plano que Deus pensou lá no Gênesis, na criação, jogando fora nossas bússolas que têm desvios de 2 graus e recorrendo à bússola divina, a palavra de Deus, as Escrituras. Caso contrário, iremos naufragar, é certo, e nós não queremos isso, né? O nosso coração tem clamado a Deus pelas famílias. Por isso nós convidamos você a entrar numa jornada de busca pela orientação certa. Ter nas mãos as Escrituras, a palavra de Deus, e por ela ser orientado, orientada. Queremos convidar você a enfrentar os desafios das ventanias, das tempestades, das altas ondas que tentam nos fazer desistir das nossas vidas e famílias pela palavra de Deus. Essa é a nossa oração. Qual o alerta para nós em tudo isso? O que nós podemos aqui perceber? O autor do livro, Você é Aquilo que Ama, que narra essa história, ele chama-se James Smith. A propósito, recomendo esse livro. Nos leva a refletir que, se o coração é uma bússola, um dispositivo erótico de orientações, então precisamos calibrar regularmente, constantemente o nosso coração, ajustando para que esteja apontando para o Criador. Ele é o nosso norte magnético, né? E todos nós precisamos observar bem isso. É crucial reconhecermos que nossos maiores amores, anseios, desejos e paixões são aprendidos em Deus. Sem Deus, queridos, nós vamos guiar nossa própria vida para o nosso egoísmo, nossas vontades, nossos direitos e nossas escolhas, por vezes destruindo e matando muitos à nossa volta, atingindo a nossa família, não é? Como foi o resultado da escolha do capitão daquele navio. Por isso a nossa jornada, consagração e família chegou. Nós queremos verdadeiramente convidá-la a viver conosco. Nós cremos que Deus quer falar ao seu coração, ao meu coração. Estamos com muitas expectativas do que Deus fará em nossas vidas e famílias nesse tempo. Nós vamos nos debruçar nos próximos 4 meses nesse tema. Aos poucos iremos entender a relação da nossa consagração com a nossa família. Vai ser bem importante aprendermos sobre isso. Hoje é o início dessa jornada. Todos os domingos serão 15 mensagens. Durante a semana nós teremos os nossos estudos nos grupos, mais de 160 grupos, queremos atingir 2.000 pessoas. Após a mensagem de domingo, a live refletindo aquilo que Deus falou aqui. Nós vamos gastar, investir, dedicar o nosso tempo para que o Senhor fale conosco acerca de família, acerca de consagração. Você é nosso convidado a viver tudo isso conosco. Estamos orando por verdadeiros milagres nas nossas vidas, tanto a minha vida, sua vida pessoal, mas também nas nossas realidades de família. Eu admito que é doloroso perceber como os dramas familiares aumentaram nesse período do Covid, né? Há uma certa desesperança no ar, não sei se você percebe isso. Os pais que não conviviam com os seus filhos estão tendo que aprender o que já deveriam ter aprendido há muitos anos. Muitos estão descobrindo, graças a Deus, o valor do tempo e a oportunidade de brincar, de ouvir, de conversar com seus filhos, ouvir aquilo que vai no coração deles e, claro, lidar também com os desafios que eles têm. Outros pais e mães estão se dando conta de que não conheciam seus próprios filhos e nem os filhos aos seus pais. Isso é, de certa maneira, dramático. Muitos casais têm descoberto nesse período o quão distante estavam um do outro e o quanto há de oportunidades, não é? Para se conhecerem mais e melhor. Estão tentando crescer juntos. Que bom, a gente fica feliz por isso. Mas, por outro lado, outros desistiram durante esses quase 6 meses de isolamento social por não suportarem as diferenças e as descobertas. Isso tudo, querido, nos leva a orar mais. Aqueles que vivem sozinhos têm enfrentado, sim, o desafio da solidão, o desafio da ausência ainda maior do convívio, dos relacionamentos com amigos, filhos, netos, tudo isso, sem dúvida, dói. O drama tem entrado nas nossas casas e tem crescido o número de doenças emocionais, tem crescido a depressão.
O número de suicídios tem aumentado, isso é terrível. De divórcios, abusos, agressões, violência à mulher, violência às crianças. Não podemos, de jeito nenhum, nos contentar com isso, queridos. Deus tem nos chamado para enfrentarmos todos esses dramas, ainda mais juntos nesse tempo. Deus tem colocado isso no nosso coração. A igreja não fechou, querida igreja Monte Serra, a igreja não fechou o prédio, mas a igreja de Jesus está mais viva e mais forte do que nunca. Eu creio nisso. Muitas vidas estão podendo conhecer a Cristo nesse tempo. O Evangelho tem entrado na sala das pessoas, nas salas virtuais, o amor atravessa as redes sociais. E, gente, é incrível como toca o coração pelo poder do Espírito Santo. Hoje mesmo, uma reunião que tivemos da nossa liderança, quanta manifestação do Espírito Santo, choro. Parece incoerente, uma vez que nem podemos estar próximos fisicamente, né? Mas nós entendemos que precisamos e vamos driblar as dificuldades. Vamos enfrentar os obstáculos e vamos usar todas as ferramentas virtuais que nos estão disponíveis. Vamos usar nesse tempo, por exemplo, dos grupos, o Zoom, para nos encontrarmos semana após semana, para nos apoiarmos uns aos outros. Você não pode realmente parar no meio dessa jornada. Então convide pessoas, alvos do seu amor, alvos do amor de Deus, chame para os grupos, cadastre-se, aproveite essa oportunidade que Deus está colocando diante de você, vai lá, procura o nosso, baixa no seu celular o nosso app. Nós temos que vencer esses gigantes, compartilhar nossas experiências uns com os outros, olhando para a palavra de Deus como a nossa bússola e encorajando uns aos outros em família. Você já ouviu no nosso vídeo sobre esta campanha que a nossa percepção nesse tempo tem sido de que a grande fragilidade acerca das famílias do século XXI, ela é intelectual. Não saber a razão e o propósito da família. Isso aliado à falta de modelo saudável e a decisões e orientações equivocadas tem nos tornado intelectualmente e emocionalmente instáveis, imaturos, inseguros, indecisos. Esse tempo tem aflorado isso de forma ainda maior. É incrível. Agora olhamos para os nossos avós e bisavós, eles sabiam o valor da família. Eles lutaram para fazê-la dar certo. Eles atravessaram vales como nós passamos. Eles subiram montanhas como você tem que subir. Eles abriram mão de si mesmos, se alegraram. Eles choraram. Eles doaram-se. Eles renunciaram sonhos. E ainda que alguns possam até julgar que eles não deveriam ter suportado ou batalhado por nós, certamente que a grande maioria deles, ao verem o fruto de toda a dedicação na vida deles, que é você, que sou eu, que são os filhos, os netos, eles pronunciariam certamente a conhecida frase: eu faria tudo de novo, tudo de novo. Eu confesso que eu oro por isso, para que eu possa fazer uma jornada em família, que ao fim eu possa dizer isso, que a Martinha possa dizer isso. Eu faria tudo de novo, nós faríamos tudo de novo. E você? Talvez você já tenha tentado e se feriu, se decepcionou, foi traído, ou está sendo, Talvez tenha vivido perdas, abandonos na sua família, divórcios, enfrentou a viuvez, a dor da perda. Ou ainda talvez a sua família seja o contexto da sua maior dor. Entenda que o nosso propósito é ajudar você a olhar para Deus. Saiba que Ele não apenas sabe da sua dor, mas pode dirigir você para lidar com ela diferente do que você está tentando lidar até hoje. Eu queria orar nesse momento. Antes de entrarmos agora no estudo, quero com você pedir a Deus que maravilhas aconteçam na nossa vida pessoal, nos nossos lares, e que muros caiam e que Deus governe sobre as nossas famílias. Eu convido você a abrir o seu coração agora para a palavra que o Senhor vai trazer a você e a mim, juntos, sobre consagração e família. Vamos orar? Querido Deus, nós abrimos a nossa mente, o nosso coração nesse momento. Onde quer que esta pessoa esteja agora, Senhor, que o Senhor possa trazer ao seu coração uma mente aberta, um coração sensível, Senhor, para que a Tua palavra chegue hoje como uma palavra de encorajamento, de desafio para muitos de nós, de
ó Deus, de exortação, mas de esperança, sobretudo. Eu creio, Senhor, que a Tua palavra abra os nossos olhos, que possamos olhar para nós mesmos, para a nossa família, e que possamos entender, Pai, que famílias consagradas, que consagrar a nossa vida, Senhor, tudo isso produz bênção sobre os nossos lares e sobre nós e sobre aqueles que estão à nossa volta. Por isso, Deus, usa agora a Tua palavra, fala conosco no nome de Jesus. Amém, Pai. Vamos nos debruçar então na história narrada lá em Josué, capítulo 6 e capítulo 7. A conquista de Jericó é uma das mais importantes histórias da Bíblia. Ela revela o poder de Deus e de um povo que se une em torno de um propósito, assim como estamos unidos para batalhar pela família. Homens e mulheres que olham para Deus e que esperam de Deus milagres, e Deus vem e realiza de forma surpreendente. Quem poderia imaginar uma muralha de tamanha extensão, altura e largura cair através de gritos dados por um povo que confiava em Deus e obedecia às mais absurdas ordens dadas por Ele? Essa história, ela é realmente impressionante, ela é marcante e ela é absolutamente fundamental na história do povo de Israel, que estava adentrando para a Terra Prometida, né, que tinha o alvo de chegar a Canaã, e que a primeira batalha a ser vencida naquela terra seria Jericó, com um grande e terrível obstáculo. Mas a unidade deles de fé e a obediência deles gera realmente um resultado de um milagre que Deus faz e que até hoje fica marcado como um grande chamado a mim e a você a confiarmos em Deus diante de qualquer obstáculo. Jericó ocupava uma área territorial de 32 quilômetros quadrados. Só para vocês entenderem o tamanho do milagre, o Dr. John Gaston, diretor da Escola Britânica de Arqueologia de Jerusalém, do Departamento de Antiguidade do Governo da Palestina, ele descobriu em suas escavações que o muro realmente foi abaixo, caiu, e que ele era duplo. Os dois muros ficavam separados um do outro por uma distância de 5 metros. O muro externo tinha 2 metros de espessura e o interno 4 metros. Os dois tinham cerca de 10 metros de altura. Eram construídos não muito solidamente, né? Naquele tempo, eles eram construídos sobre alicerces defeituosos e, de certa maneira, desnivelados, com tijolos de 10 centímetros de espessura por 30 a 60 centímetros de comprimento, assentados em argamassa de lama. Eram ligados entre si por casas construídas de través, né? Assim, na parte superior, como a casa de Raabe, por exemplo, que a gente olha nas Escrituras, que foi construída e estava sobre o muro. Deus fez algo extraordinário lá pela obediência e pela fé dos israelitas. Gostaria que você entrasse nessa campanha com a visão de muralhas derrubadas pela fé. Cremos e cremos mesmo que Deus ainda faz milagres hoje. Essa semana eu e Martinha andamos a pé pela cidade, pelos bairros próximos à nossa casa, pedindo a Deus que todos os muros espirituais, que podem ser emocionais, intelectuais, que impedem Deus de entrar nos lares da nossa cidade, caiam por terra absolutamente. Toda a nossa liderança tem orado por isso. Quais são os muros que podem impedir você de entrar na terra prometida? Quais são eles? Tenta fazer uma checagem. Talvez você pergunte, Tércio, o que eu preciso fazer então para vencer as muralhas, né, que estão aqui dentro de mim? Conhecer e obedecer às orientações de Deus, querido. O grande segredo da vitória do povo de Israel foi conhecer o plano de Deus e obedecer literalmente, né? Ainda que as orientações fossem tão absurdas. Imagina dar 7 voltas, né? Todos os dias uma volta, no último dia 7 voltas, mas ouça bem, todas as vezes que você buscar conhecer e obedecer à direção de Deus, pelo Espírito Santo e pela sua palavra, tanto você quanto a sua família serão abençoados. Hoje nós vamos observar isso nessa história de Jericó, tirar lições para nossas vidas e famílias. Primeiro, observe que para o povo conquistar Jericó, o povo realmente tomou a decisão de ouvir as direções de Deus. Depois eles precisaram
obedecer aquilo que parecia realmente tão esquisito, tão estranho. Dentre aquelas orientações, Deus mostrou para eles o que deveria ser consagrado para adoração e o que deveria ser consagrado para destruição. E aqui é importante nós focarmos nisso. Vamos ler juntos os versículos 6 e 15 a 25. Diz assim: no 7º dia levantaram-se ao romper da manhã e marcharam da mesma maneira 7 vezes ao redor da cidade. Foi apenas nesse dia que rodearam a cidade 7 vezes. Eles já haviam feito isso por 6 dias. Na 7ª vez, quando os sacerdotes deram o toque de trombeta, Josué ordenou ao povo: gritem, o Senhor entregou a cidade a vocês. A cidade, com tudo que nela existe, será consagrada ao Senhor para destruição. Observe bem isso. Somente a prostituta Raabe e todos os que estão com ela em sua casa serão poupados, pois ela escondeu os espiões que enviamos. Mas fiquem longe das coisas consagradas. Não se apossem de nenhuma delas, para que não sejam destruídos. Do contrário, trarão destruição e desgraça ao acampamento de Israel. Toda a prata, todo o ouro e todos os utensílios de bronze e de ferro são sagrados e pertencem ao Senhor e deverão ser levados para o seu tesouro. Nesse caso, não era para ser destruído, né? Quando soaram as trombetas, o povo gritou. Ao som das trombetas e do forte grito, o muro caiu. Cada um atacou do lugar onde estava e tomaram a cidade. Consagraram a cidade ao Senhor, destruindo ao fio da espada homens, mulheres, jovens, velhos, bois, ovelhas e jumentos, todos os seres vivos que nela haviam. Josué disse aos 2 homens que tinham espionado a terra: entrem na casa da prostituta e tirem-na de lá, com todos os seus parentes. Observem isso, conforme o juramento que fizeram a ela. Então jovens que tinham espionado a terra entraram e trouxeram Raabe, seu pai, sua mãe, seus irmãos e todos os seus parentes. É muito importante você notar isso. Tiraram de lá todos os da sua família e os deixaram no local fora do acampamento de Israel. Depois incendiaram a cidade inteira e tudo que nela havia, mas entregaram a prata, o ouro e os utensílios de bronze e de ferro ao tesouro do santuário do Senhor. O texto continua dizendo que Josué poupou a prostituta Raabe e a sua família e todos os seus pertences, pois ela escondeu os homens que Josué tinha enviado a Jericó como espiões. E Raabe vive entre os israelitas até hoje, né, quando o texto foi aí escrito. Essa história ela é muito profunda, ela é demais, ela envolve obediência, ela envolve fé, ela envolve graça também. A obediência do povo de Israel fez com que eles vissem milagres, muros caírem. Não importa a sua condição hoje, né? Ouça bem, entenda que não há impossíveis para Deus. A obediência em fé levará você e a sua família a experimentar verdadeiros milagres de transformação que alcançarão não só você e sua família, mas outras pessoas. Esse texto já nos dá uma importante pista aqui sobre a relação de consagração e família, né? Porque a obediência de Raabe fez com que não apenas ela fosse abençoada, mas toda a sua família. Raabe ter obedecido a Deus foi salva por Deus, mas toda a sua família também, por causa da obediência dela. Observe isso no versículo 25. E Josué poupou a prostituta Raabe e sua família e todos os seus pertences, pois ela escondeu os homens que Josué tinha enviado a Jericó como espiões. E Raabe viveu entre os israelitas, ou vive até hoje, né? Que incrível notar isso, né? Raabe, uma prostituta, obedece a Deus e Deus a salva e a sua família é abençoada. Alguma vez você já parou para pensar que na nossa vida há coisas que devem ser consagradas para adoração e outras que devem ser consagradas para destruição? Eu quero focar nisso agora nesse texto, porque isso é profundo. A cidade, com tudo que nela existe, será consagrada ao Senhor para destruição. Observe bem isso no texto. E ele diz: só a prostituta que vai ser guardada, vai ser poupada, porque ela havia escondido os espiões, né? Josué capítulo 6, 17. E ele diz assim: mas fiquem longe das coisas que foram consagradas. Aqui no caso, consagradas para destruição. Não se apossem de nenhuma delas, para que não sejam destruídas. Do contrário, trarão destruição e desgraça ao acampamento de Israel. Josué capítulo 6, versículo 18.
E aí vale a pergunta, quem define isso na minha vida? O que deve ser consagrado para adoração e consagrado para destruição? Observe bem no texto que é Deus quem nos orienta sobre o que deve ser consagrado para destruição. Ele vê o que pode nos destruir, nos orienta a consagrar isso para destruição. No caso aqui era uma cidade. E por que Deus destruiu Jericó de uma maneira tão forte? É uma cena terrível. Mas a resposta é porque os cananeus viviam uma vida que ofendia a santidade de Deus. Eles consagravam os seus filhos e queimavam-os oferecendo a falsos deuses. Deus não podia suportar aquilo. Eles eram pagãos e eles tinham uma conduta devassa. Deus então manda destruir tudo. Uma cena difícil, mas que revela o quanto pode existir coisas nas nossas vidas que precisam ser destruídas. Você consegue ver Deus salvando uma prostituta por causa da obediência dela no meio de tudo isso? Veja que toda a família dela, todos os seus queridos, pai, mãe, seus bens, pertences foram salvos por causa da obediência dela. Pergunta, você consegue identificar na sua vida alguma vitória da sua obediência e fé que respingou na sua família? Fruto de você confiar em Deus, de obedecer a Deus? Ao mesmo tempo, talvez o contraste seja decisões erradas que trouxeram danos à sua família. Nós entramos no capítulo 7 e aqui no capítulo 7 a gente vai ter uma nova cidade a ser conquistada pelos israelitas, a cidade de Ai. Nós vamos nos deparar com uma tremenda incoerência. Ai era uma cidade a leste de Betel com 12 mil pessoas apenas. E quando o povo de Israel entra para lutar, para batalhar, eles sofrem uma derrota humilhante. Nós vamos novamente verificar juntos a ordem de Deus que Deus havia dado, para poder entender melhor por que eles sofreram aquela derrota. Eu entendo, queria que você prestasse bastante atenção, que as lições do capítulo 7 aqui nos ajudam a entender como é possível famílias derrubarem muralhas num momento com fé, com obediência e de repente sucumbir diante de inimigos, desafios tão pequenos e menores. Deus havia ordenado destruir tudo que havia sido consagrado para a destruição. Capítulo 6, versículo 17 e 18. Para nos ajudar um pouco mais, vamos então definir o que significa consagrar. Essa palavra do hebraico, ela é muito importante, nazar. Ela significa especificamente separar para fins sagrados. Ou seja, dedicar. Quando algo é consagrado a Deus, significa que é entregue a Deus, é dedicado a Ele, é colocado aos cuidados dele. O seu objetivo ao consagrar é adorar a Deus por meio daquilo que foi consagrado, seja a sua vida, seja a sua carreira, seja o seu casamento, seja a sua família, filhos, dinheiro, seja a comida. Por isso você pode ser santo, olha só, mas não ser consagrado. Interessante, Deus nos torna santos pela sua graça, pela salvação, mas você e eu somos responsáveis pela nossa consagração. Muitas vezes a ordem santifiquem-se na Bíblia tem a conotação de consagrem-se, dediquem-se. Aqui mesmo no texto vai aparecer essa ordem, purifiquem-se, porque de certa forma eles são como sinônimos. Consagrado, latim, vem de sacrare, tornar sagrado, de sacer, sagrado, dedicado, abençoado, mas também amaldiçoado. Estranho, mas é verdade. É por isso que Deus consagra para a destruição. Ele está amaldiçoando a cidade de Jericó. E foi exatamente isso que Deus falou, para que não se tocasse em nada. Mas o capítulo 7 nos mostra uma narrativa perturbadora. Aquilo que aparentemente deu certo, lá por trás havia algo oculto e escondido, porque Acã, um homem apenas, um homem, desobedeceu no meio de todo Israel e trouxe dano à nação de Israel. Josué capítulo 7 diz, mas os israelitas foram infiéis com relação às coisas consagradas, e aqui para a destruição. Acã, filho de Carmi, filho de Zinri, filho de Zerá, da tribo de Judá, apossou-se de algumas delas, e a ira do Senhor acendeu-se contra Israel. Observe no texto que foi uma pessoa, Acã, quem pecou, quem desobedeceu. Mas a sua desobediência, a sua escolha foi atribuída e trouxe dano sobre toda a família
de Israel. Imaginem a vitória sobre Jericó, impressionante, surpreendente, improvável, gigantesca, gritos, muros desabam e de repente uma batalha pequena, simples, a cidade de Ai, um povo pequeno, sem força bélica, Josué e todo Israel foram derrotados. Olha só o que o texto diz. Sucedeu que Josué enviou homens de Jericó a Ai, que fica perto de Bet-Aven, a leste de Betel, e ordenou-lhes: subam e espionem a região. Os homens subiram e espiaram Ai. Quando voltaram a Josué, disseram: não é preciso que todos avancem contra Ai. Envie uns 2 ou 3 mil homens para atacá-la. Não canse todo o exército, pois eles são poucos. Por isso, cerca de 3 mil homens atacaram a cidade, mas os homens de Ai os puseram em fuga. Chegaram a matar 36 deles. Eles perseguiram os israelitas desde a porta da cidade até Sebarim e os feriram na descida. Diante disso, o povo desanimou-se completamente. O que essa derrota tem em comum conosco, né? Quando perdemos uma batalha em família. O texto é tão forte, tão claro. O desânimo vem completamente. O que nós vamos olhar agora é todo um processo que tem muito a ver com a minha família, tem muito a ver com a sua família, diante de derrotas que enfrentamos. O que vamos ver agora são desafios, são emoções, são realidades muito parecidas às nossas, quando como família perdemos batalhas, derrotas. Talvez hoje você esteja vivendo esse drama. Nós vamos olhar para perceber primeiro as reações, depois nós vamos ver as razões da derrota de Ai, depois nós vamos trazer as lições de como então nós podemos vencer esse desânimo, esta crise, e nós vamos finalmente convidar você à resolução final para esta palavra de hoje gerar transformação na minha e na sua família. Então vamos começar por aqui. Primeiro, nós entramos em crise. Primeiramente é isso. Josué 7,6 diz: então Josué, com as autoridades de Israel, rasgou as vestes, prostrou-se com o rosto em terra, diante da arca do Senhor, cobrindo-se de terra a cabeça, e ali permaneceu até a tarde. Crise. A segunda questão é que nós temos dúvidas e questionamentos reais. Disse então Josué: ah, soberano Senhor, por que fizeste este povo atravessar o Jordão? Olha os questionamentos dele. Foi para nos entregar nas mãos dos amorreus e nos destruir? Antes nos contentássemos em continuar no outro lado do Jordão. Todos nós, em derrota familiar, entramos em grandes dúvidas e questionamentos. Mais do que isso, muitas vezes nos prostramos. Josué também, olha o texto lá, diz assim: o Senhor disse a Josué, versículo 10, levante-se, por que você está aí prostrado? Essas são reações comuns a mim e a você, talvez hoje. Mas eu quero que você possa entender que a derrota da nossa família, muitas vezes, nem sempre, mas muitas vezes está relacionada àquilo que vamos ver na história da família de Israel. Quais as razões da família israelita ser derrotada pela cidade de Ai? Primeiro, desobediência. Capítulo 7, versículo 10 e 11 diz: o Senhor disse a Josué, levante-se, por que você está aí prostrado? Israel pecou, violou a aliança que eu lhe ordenei, apossou-se de coisas consagradas, roubou-as, escondeu-as e as colocou junto dos seus bens. Essa é a primeira razão, a desobediência que o povo cometeu. Segundo, a autossuficiência. Versículos 2 a 5 do capítulo 7 diz assim: sucedeu que Josué enviou homens de Jericó a Ai, que fica perto de Bet-Aven, a leste de Betel, e ordenou-lhes, né? Então nós já lemos esse texto, eles deviam subir, espionar a terra. Os homens subiram, espionaram a terra, a Ai, mas quando eles voltaram, olha o que eles disseram: não é preciso que todos avancem contra Ai. Envie só uns 2 ou 3 mil homens para atacá-la. Não canse todo o exército, pois eles são poucos. E aí eles subiram só com 3 mil homens, foram atacar a cidade de Ai, e eles voltaram de lá correndo, né? Foragidos. 36 deles foram mortos, eles foram perseguidos desde a porta da cidade até Sebarim, foram feridos na descida e o povo teve um grande desânimo. Aqui a gente enxerga claramente a arrogância, a presunção, né? Muitas vezes nós quebramos a nossa família por isso. A terceira atitude que eles tiveram é que eles quebraram a aliança deliberadamente, semearam errado. Aqui tem a lei da semeadura e da colheita, versículo 11 e 12 do capítulo 7. Israel pecou, violou a aliança que eu lhe ordenei,
apossou-se de coisas consagradas, roubou-as, escondeu-as e as colocou junto de seus bens. Agora observe, por isso, os israelitas não conseguem resistir aos inimigos. Aqueles colhendo o que plantaram, fogem deles e porque se tornaram merecedores da sua destruição. Não estarei mais com vocês se não destruírem do meio de vocês o que foi consagrado à destruição. Isso é muito forte. Mais uma atitude que eles tiveram que trouxe realmente a destruição: reter, guardar, esconder coisas que foram consagradas para a destruição. Versículo 13. Vocês não conseguiram resistir aos seus inimigos enquanto não as retirarem. Queridos, há coisas consagradas à destruição no meio de vocês. Isso era Deus falando claramente. Ó Israel, vocês não conseguirão resistir aos seus inimigos enquanto não tirarem isso do meio de vocês. Isso é uma lição para nós, né? Por último, eles caem diante de Ai porque Deus retira a sua mão de bênção. Versículo 12, parte B do capítulo 7 diz: não estarei mais com vocês se não destruírem do meio de vocês aquilo que foi consagrado à destruição. O que fazer então? Como agir diante da derrota familiar? Se esse é o seu momento, eu quero que você observe agora o que Josué fez. Há uma lição tremenda aqui. Primeiro, vá para Deus na sua crise. Versículo 6 diz: então Josué, com as autoridades de Israel, rasgou as vestes, prostrou-se com o rosto em terra, olha bem, diante da arca do Senhor, cobrindo de terra a cabeça. E ali permaneceu até a tarde. Josué, querido, correu para a presença de Deus. Era crise, era difícil, mas ele sabia para onde correr. Te convido a ir para Deus no meio da sua crise familiar. Segundo, leve as suas dúvidas sinceras a Deus e pergunte a Ele o que fazer, o que falar. Pergunte também o que Deus fará no seu processo. Olha só o versículo 8. Que poderei dizer, Senhor? Agora que Israel foi derrotado por seus inimigos, os cananeus e os demais habitantes dessa terra saberão disso, nos cercarão e eliminarão o nosso nome da terra. Aí ele pergunta: que farás, Deus, então, pelo teu grande nome? Deus sempre tem algo para fazer no meio da nossa crise, história de dor. Por último, querido, olha para Josué quando Deus fala para ele assim: levante-se. Essa é a palavra de Deus para você hoje. Levante-se, porque você está aí prostrado. Agora, note bem quem havia pecado. Quem havia desobedecido? A pergunta é: Israel ou Acã? Acã pecou, mas todos foram atingidos. Observe o versículo 1, 11, 12, 13 e 14 do capítulo 7. Mas os israelitas foram infiéis com relação às coisas consagradas. Deus falou aos israelitas, olha só que foi Acã, filho de Carmi, filho de Zinri, filho de Zerá, da tribo de Judá, que apossou-se de algumas delas. E a ira do Senhor acendeu-se contra Acã ou contra Israel? Contra Israel. Versículo 11 diz: Israel pecou, não foi Acã pecou, violou a aliança que eu lhe ordenei, apossou-se de coisas consagradas, roubou-as, escondeu-as e as colocou junto de seus bens. Por isso os israelitas não conseguem resistir aos inimigos, fogem deles porque se tornaram merecedores da sua destruição. Não estarei mais com vocês se não destruírem do meio de vocês o que foi consagrado à destruição. Vá, santifique o povo, diga-lhes, santifiquem-se, para amanhã, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: há coisas consagradas à destruição no meio de vocês, ó Israel. Vocês não conseguirão resistir aos seus inimigos enquanto não as retirarem do meio de vocês. Apresentem-se de manhã. Agora olha só, ele vai chamar a tribo, uma tribo de cada vez, depois a tribo que o Senhor escolher virá à frente, um clã de cada vez, o clã que o Senhor escolher virá à frente, uma família de cada vez, e a família que o Senhor escolher virá à frente, um homem de cada vez. Perceba a relação de consagração e família. Deus vai chamando tribo, clã, família, até chegar na pessoa. Não colhemos os frutos dos pecados dos nossos pais, mas você precisa entender, pai, mãe, atingimos os nossos filhos, atingimos aqueles que estão à nossa volta, quando nós permitimos que coisas consagradas à destruição continuem no nosso meio.
Josué então pergunta a Deus o que fazer, e aqui está a solução para nós. Destruam do meio de vocês o que foi consagrado à destruição. Há coisas consagradas para destruição no meio de vocês. Deus manda então Acã se apresentar, né? Aí todo o processo acontece, vem a tribo, vem o clã, depois a família por clã, né? Depois chega finalmente lá na família de Acã e finalmente Acã é descoberto. Deus olha aquilo como violação e loucura. Ele diz, isso é loucura, guardar o que foi consagrado para destruição. Querido, abre os olhos, esse processo é sério. Josué então faz um pedido muito importante e nós precisamos olhar para esse pedido com cuidado. Então Josué disse a Acã, meu filho, para a glória do Senhor, o Deus de Israel, diga a verdade. Preste atenção, Deus está nos chamando para denunciar. Conte-me o que você fez, não me esconda nada. Ele chega com muito amor, muita graça, né? Meu filho, Deus está falando conosco hoje, para a glória de Deus. Diga a verdade, conte-me o que você fez, não esconda nada. E aí Acã denuncia o seu pecado e ele começa a dizer, o que fiz foi o seguinte, quando eu vi, eu cobicei. Observa como nós podemos ter coisas consagradas por nós, coisas que eram para destruição por cobiça. Ele diz, eu peguei a capa babilônica, não é linda, maravilhosa, 2.400 quilos de prata, 600 gramas de ouro. Como se isso fosse parte dele, ele esconde, ele guarda, ele faz aquilo, algo que ele não quer abrir mão. Queridos, o fim dessa história é terrível, porque tanto Acã quanto toda a sua família foram destruídos. Não podemos permitir que nossa família seja destruída por nossos erros, assim como a família de Acã foi. Me lembro de um acidente no ano de 1995 que eu passei, um acidente de ônibus, foi terrível, foi uma experiência bem forte na minha história de vida. Eu tinha ali 23 anos de idade. Eu estava levando uma família, infelizmente naquele dia um jovem de 25 havia falecido num acidente de carro, e eu fui levar a esposa e a filhinha de 2 anos para Campo Grande, para o sepultamento daquele jovem. Saindo de Curitiba, pegamos o ônibus às 9 horas da noite, com muita chuva. Lembro-me que meia-noite, quando paramos para comer, eu desci para falar com o motorista, porque a esposa, né, aquela jovem senhora que eu estava levando para aquele sepultamento do seu marido, estava angustiada pela velocidade que aquele motorista dirigia naquela chuva toda. E quando eu falei com aquele motorista, eu lembro bem das palavras dele. Eu disse para ele que estava conduzindo uma pessoa nessa situação e que ela estava bastante apreensiva por causa da velocidade. Ele disse para mim assim, fica tranquilo, eu sei exatamente essa estrada aqui, conheço muito bem, já fiz várias vezes. E ele falou, quem é você para poder tentar me dar alguma sugestão ou direção aqui? Eu fiquei muito constrangido porque eu só queria ajudar. Fui, fiz o lanche, voltei, entramos no ônibus e a viagem prosseguiu. E aquele homem continuou realmente numa velocidade exagerada para um contexto de chuva. E o que aconteceu é que 1h30 da madrugada ele foi fazer uma ultrapassagem numa curva, numa descida, e do outro lado veio um ônibus e os 2 ônibus se encontraram e foi uma tragédia que passou nos jornais do nosso país, em rede nacional. Naquele ônibus, apenas eu e mais 3 pessoas, aquela jovem, uma filha e um outro homem, outro senhor. Saímos ilesos daquele acidente. 9 pessoas morreram na hora. Ou seja, decisões e orientações equivocadas geram tragédias. Desprezo a conselhos geram tragédias. Isso é muito sério. Nesse momento final desta palavra, querido, eu quero levar você a entender o que Deus quer de nós hoje. Consagração e família passa por isso. Se nós queremos uma vida consagrada, nós precisamos entender que a primeira coisa que precisamos fazer é destruir aquilo que foi consagrado para destruição na nossa vida pessoal. É entender que as nossas decisões equivocadas vão gerar tragédias não só para mim, mas para minha esposa. Falando isso para os homens, esposa vai gerar tragédia para o seu marido. Pai, esposa, vai gerar tragédia para os filhos. Filhos, irmãos, decisões suas podem gerar tragédias para os seus pais.
Ou seja, cada ação nossa refletirá em bênção ou em tragédia na nossa família. Por isso, o chamado de Deus hoje para nós, desta primeira palavra de consagração e família é: vamos destruir hoje tudo que Deus consagrou para a destruição e vamos consagrar para a adoração aquilo que Deus já nos colocou nas mãos para adoração. Talvez você pergunte: pastor, como eu sei o que foi consagrado à destruição? Ore, pergunte a Deus. Talvez, querido, seja a pornografia na sua vida, talvez seja a idolatria, talvez seja realmente as mentiras da sua vida, talvez sejam os negócios que você tem vivido de maneira assim ilícita. Há tantas coisas, queridos, talvez objetos que nós trouxemos para dentro da nossa casa que foram consagrados a demônios. Nós podemos orar e eu quero te dizer, se você orar, o Espírito Santo vai mostrar a você aquilo que precisa ser destruído. O desafio de hoje é pai, mãe, filhos, homem, mulher, casado, solteiro, viúvo, viúva, divorciado, divorciada. Vamos tomar essa decisão hoje. Deus está nos chamando para um novo tempo. Ele quer abençoar a nossa família, mas vamos destruir tudo aquilo que foi consagrado para a destruição. Novamente, não podemos permitir que a nossa família seja destruída pelos nossos erros, pelas nossas escolhas. Rejeitar orientações, arrogância, independência levam eu e outros à destruição. Mas Deus não tem isso para mim. Deus não tem isso para minha família, Deus não tem isso para você, Deus não tem isso para a sua família. Você é convidado a sondar hoje o seu coração. Vamos destruir tudo e consagrar o que é de Deus e consagrar para a destruição aquilo que Deus nos mandou destruir. Vamos orar? Vamos colocar. Se você deseja tomar essa decisão, eu quero orar com você neste momento. Querido Deus, nós agradecemos pela Tua palavra, que é tão profunda e tão séria, Senhor, mas ela é cheia de esperança, Senhor. Nós cremos, Pai, que realmente o Senhor está nos convidando a tomar resoluções que vão mudar a história da nossa vida e da nossa família. Nós queremos hoje, Senhor, tomar uma resolução de destruir tudo aquilo na nossa vida que foi consagrado para destruição. Não combina contigo, Deus. Não tem a ver com a santidade. Não tem a ver, ó Deus, com a adoração. E nós queremos guardar, sim, Pai, apenas aquilo que é para adoração ao Senhor. Sonda o nosso coração hoje, onde quer que essa pessoa, ó Deus, esteja fazendo esta oração. Visita, mostra, revela, Senhor. Faz com que a cortina seja aberta, isso seja visível. E que esta pessoa tenha coragem de destruir para que possa, de fato, colher uma vida abençoada para si e para a sua família. Eu oro assim com fé, no nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus. Amém. Queremos te convidar para essa jornada juntos que faremos nesse segundo semestre. Entra lá no nosso site, é muito simples para você fazer o seu cadastro num grupo. Não perca essa oportunidade de vivenciar realmente os estudos que vamos fazer, além de domingo após domingo estarmos juntos aqui, sendo ministrados pela palavra de Deus sobre consagração e família. Vamos juntos batalhar para que o mais precioso plano divino seja restaurado e colocado no seu devido lugar nas nossas vidas. Deus abençoe você, um beijão, muita saudade.